Bom, eu vou apresentar aqui sobre o artigo que tem como título A Revisão de Literatura na Construção do Trabalho Científico, foi escrito por Isabel Etcher. Bom, a revisão de literatura ela é parte fundamental de uma pesquisa científica. E a primeira coisa que a gente pode se perguntar a partir disso é qual então é a importância de uma revisão de literatura para uma pesquisa científica, né? A, Um projeto de pesquisa ele só pode ser elaborado quando se tem um problema claramente formulado. É a partir do problema que todas as etapas da sua pesquisa vão ser definidas. E já que o problema é tão importante assim, a revisão de literatura ela nos ajuda então em uma primeira abordagem a definir então o nosso problema. Isso porque a revisão de literatura ela nos familiariza com textos e por eles nos ajuda a reconhecer os autores e o que eles estudaram anteriormente sobre a nossa temática, né? Sobre o nosso problema. Então, se a gente supõe que você não tem o problema muito bem definido acerca de uma determinada temática, fazer uma revisão de literatura pode te ajudar a ter ideias para novas investigações. A revisão de literatura, como a autora bem pontua, né, ela vai acompanhar o pesquisador desde quando ele começa a fazer a sua pesquisa, né, até o final dela. Sempre quando o autor ele se deparar com alguma etapa do seu trabalho da qual ele julga que ele não tem conhecimento suficiente para seguir, ele vai recorrer à revisão de literatura como uma forma de adquirir novas ideias para resolver os problemas que ele está enfrentando naquele momento, né? E aí ela coloca aqui do confronto de ideias de autores, de diferentes autores, né, a respeito daquele problema, daquela dificuldade que o autor está enfrentando naquele momento, surgem então as ideias do próprio autor. Então, por isso que a revisão de literatura ela vai acompanhar o autor durante todo o seu trabalho. Beleza. Ela elenca aqui algumas etapas que todos os pesquisadores devem seguir para fazer uma boa pesquisa bibliográfica, né? A primeira etapa que ela coloca é a etapa de conhecer o sistema de registro e catalogação das bibliotecas. Eu diria que essa etapa aqui está desatualizada, claro, o artigo é um artigo de 2001. Eu colocaria aqui, né, substituindo essa etapa aqui por conhecer os diferentes sistemas de repositório acadêmicos, já que a gente sabe que a maioria da pesquisa bibliográfica é feita na internet. Então, por exemplo, seria conhecer aqui que essas pesquisas bibliográficas podem ser feitas em portais virtuais, como, por exemplo, o portal de periódicos da CAPES, os repositórios digitais de universidades federais, o próprio o Google Acadêmico, etc. Então, uma vez que a gente conhece esses sistemas de pesquisas bibliográficas, a gente precisa de determinar palavras-chave do nosso tema de pesquisa e buscar por assuntos, títulos e autores que se relacionem com essas palavras-chave, né? E a partir de então, a gente identifica livros e periódicos que tratam, assim, de maneira mais frequente, essas palavras-chave, né? Títulos e autores que a gente elencou nesses dois passos anteriores, né? E uma vez que a gente faz isso, que a gente encontra o material, é importante que a gente elabore uma ficha, por exemplo, uma tabela com cada um desses materiais, certo? Sem fazer nesse primeiro momento uma análise, um julgamento acerca desses materiais. A primeira coisa que a gente faz é simplesmente elencar quais materiais que a gente encontrou. Beleza, uma vez que a gente elaborou essa ficha, né, elaborou essa tabela com os materiais que a gente encontrou, a gente vai agora ler o título, nome do autor e resumo desses materiais. E vai agora avaliar se ele vai me interessar ou não. Porque ele pode ter as palavras-chave que eu defini, mas ele não vai de encontro com a minha pesquisa, com o meu tema de pesquisa, né? Ou mais especificamente com o meu problema de pesquisa. Então eu já vou lá e descarto ele da minha tabela. Se eu julgo um material como interessante, é importante já na primeira leitura fazer um fichamento sobre aquele texto, porque caso eu queira
consultar esse texto depois, ele já vai estar fichado. Então eu já vou ter ali as ideias principais daquele texto. Então eu não vou precisar ler aquele texto todo de novo, porque ele já vai estar marcado, certo? E é muito importante na hora de estar fazendo o fichamento organizar as nossas anotações, né? Separando as ideias dos autores das nossas próprias reflexões acerca daquelas ideias. Então, a autora diz que a gente pode, se a gente estiver fazendo grifos, né? A gente pode grifar de maneira diferente. Se a gente estiver escrevendo, a gente pode escrever com uma caneta de cor diferente. Ou se estiver fazendo isso no computador, colocar as nossas ideias de uma cor diferente. Existem diferentes técnicas para se fazer esse passo aqui, né? É importante, claro, na hora que a gente está fazendo, separando esse material, né, a gente organizar esse material e, por exemplo, por ordem alfabética ou então por tema e ter sempre conosco, né, nessa nossa ficha que a gente elabora, as referências bibliográficas daquele material indo de acordo com a BNT, porque na hora que a gente precisar de colocá-las no nosso trabalho, a gente já vai ter as referências bibliográficas prontas. Isso já vai facilitar o nosso trabalho de uma maneira assim imensa. Então, beleza, já fiz a minha revisão bibliográfica, já fiz, é, quer dizer, já fiz a minha revisão bibliográfica, né, já elaborei a minha tabela com os materiais, já julguei esses materiais, se eles me interessam ou não, já fiz o fichamento dos materiais que me interessam. Agora eu preciso de escrever a minha revisão de literatura. A revisão de literatura, ela é, como eu disse, né, ela é parte da pesquisa científica. Então, na hora que você estiver escrevendo a sua pesquisa científica, a revisão de literatura ela precisa constar ali, é, nas diferentes etapas da sua pesquisa. Porque, necessariamente, toda pesquisa ela precisa de ser publicada, né? A pesquisa científica ela não está completa antes de ser publicada. E uma vez que você sabe o que você vai publicar, ou seja, a sua pesquisa científica ela vai ser publicada em formato de artigo, em formato de uma monografia, etc. Uma vez que você conhece isso e você conhece qual a estrutura que a forma de publicar sua exige, se torna muito mais fácil você encaixar a sua revisão de literatura dentro dessa estrutura, certo? Então a primeira coisa é definir qual a estrutura, né, que a sua pesquisa escrita vai ter, e uma vez que essa estrutura está definida, você então parte para a sua escrita de revisão de literatura. Quando você estiver escrevendo a sua revisão de literatura, é muito importante que ela não seja simplesmente uma coxa de retalhos. É importante que você, na hora de estar ali elencando as suas citações, que você coloque as suas próprias ideias e reflexões acerca das citações, das partes de textos, dos trechos de artigos que você selecionou. Então você simplesmente não vai lá pegar parte de um artigo, coloca e já vai lá e pega parte de outro e já coloca logo então. Não. As suas ideias, elas devem permear então a sua revisão de literatura. Você não vai simplesmente jogar, sabe? Você vai fazer reflexões acerca daquilo que você está mencionando que vem de outros autores. No que se trata de citações literais, né, quando a gente pega literalmente a citação de um autor e joga dentro do nosso trabalho, a autora faz uma divisão aqui, dizendo que elas podem ser completas, com omissão ou com ênfase. As citações completas é quando a gente pega literalmente o que o autor escreveu e joga no nosso trabalho. A citação por omissão, a gente omite parte do que o autor disse dentro de uma frase, dentro de um parágrafo, e a gente indica isso colocando entre parênteses reticências. E uma citação com ênfase ou sem ênfase é uma citação completa, a gente pega o que o autor falou, né? E a gente, por exemplo, grifa uma parte dessa citação e aí a gente precisa indicar na nossa revisão de literatura que esse foi um grifo da obra original, né? Com relação à transcrição, ela acontece quando a gente quer citar a, a, a ideia de um autor terceiro, mas a gente não quer fazer uma citação direta, né? Então a gente simplesmente fala que determinado autor
diz tal coisa sobre tal tema. E aí a gente precisa indicar de maneira adequada dentro do nosso trabalho para que aquela ideia que você esteja colocando ali não seja classificada como plágio. Você indica que ela foi tirada de um trabalho de um outro autor. Por fim, sobre boas maneiras na hora de fazer sua revisão de literatura. A autora nos diz que devemos nos preocupar com fontes primárias, então é melhor a gente pegar ideias que vêm diretamente de outros autores do que falar sobre, do que citar o que um autor disse sobre outro. Então é melhor a gente pesquisar e ir direto na fonte, né? Como eu disse, é importante a gente intercalar ideias originais com ideias de terceiros. E por fim, quando a nossa revisão de literatura estiver pronta, né, como eu já mencionei também, é importante que, conhecendo a estrutura do nosso projeto de pesquisa, da forma como a nossa pesquisa vai ser escrita, a gente subdivida a nossa revisão de literatura, dizendo que cada parte dela vai servir para dentro da nossa estrutura original. Então, por exemplo, dada a minha revisão de literatura, eu posso identificar nela, né, que determinada parte vai servir para a introdução, determinada parte vai servir para o referencial teórico, determinada parte vai servir para a metodologia, para os resultados ou para as considerações finais. Então, é isso. A revisão de literatura ela serve tanto para nos ajudar a definir o nosso problema, quanto, quanto para dar argumentação para as diferentes partes que compõem a nossa pesquisa. E é isso.